Boa noite a todos. Que Jesus nos fortaleça e nos ampare em mais uma noite de estudo e aprendizado. A nossa proposta de hoje é que nós façamos uma reflexão sobre este livro, Obras Póstumas, que são apanhados, foram estudos que Allan Kardec fez e que se encontravam em sua residência, em sua moradia, e logo após o seu desencarne, os seus amigos, à procura de algo que lá em sua casa ele desenvolvia através do seu trabalho, encontraram algumas anotações do senhor Allan Kardec. Daí o nome do título da obra, Obras Póstumas. São coletâneas informações que Allan Kardec fez enquanto esteve vivo e que foi encontrada e publicada somente a sua desencarnação. E nesse capítulo, especialmente desse item, nós vamos verificar a preocupação do senhor Allan Kardec em estudar a evolução do espírito. A nossa doutrina espírita, ela sempre é muito bem clara. Nós somos levados ao raciocínio, nada nos é imposto por abaixo. Tudo que nós aprendemos na doutrina espírita, nós pensamos, nós raciocinamos, e a partir do entendimento, aí nós conseguimos exercitar os ensinamentos de Jesus. Diferentemente de outras religiões, não vai aqui a crítica direta, mas que de certa forma amedronta os seus seguidores para que eles possam ser como a religião determina. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui, como eu, ninguém veio aqui imposto como obrigação. Todos nós estamos aqui de livre e espontânea vontade. Este é o maior orgulho da nossa doutrina. Nós temos o livre-arbítrio. Nós é que fazemos a nossa evolução espiritual, como vai nos dizer o senhor Allan Kardec. Então, nesse item, Estrada da Vida, nós vamos fazer uma analogia, fazermos um acompanhamento desde o início, de quando o Espírito é criado e até onde que Deus espera que nós cheguemos. Primeiramente, nós fomos criados espíritos. E aonde nós fomos criados espíritos? Aqui na Terra? Não, no plano espiritual. Lá é que nós fomos criados. Depois, qual é a forma que nós fomos criados? Simples e ignorante. Simples na condição de filhos de Deus e ignorantes no sentido de não termos conhecimento. E qual é a finalidade dessa criação desse Espírito por Deus? A evolução espiritual, o crescimento. Esse é a finalidade. E o objetivo é chegarmos à perfeição. Um dia todos nós seremos espíritos perfeitos. Todos nós chegaremos na condição de espíritos felizes, como nós temos aprendido que através das nossas reencarnações nós vamos nos depurando, nos livrando dos enroscos que nos atrapalham até chegarmos à felicidade plena. Segundo, o meio de condição que nos leva a esse progresso espiritual, que é o livre-arbítrio. Todos nós, de repente podemos estar experimentando a mesma dor, o mesmo problema, mas cada um, individualmente, vai agir e reagir de uma maneira diferente. O que é isso que está acontecendo nesse momento, nessa reação diferente das pessoas? É o livre-arbítrio. É a escolha que nós fazemos diante das situações que a vida nos apresenta. Daí o porquê, muitas vezes, de nós
adiantar-nos a nossa evolução ou retardarmos a nossa evolução. Então é através do livre-arbítrio que aqui nós começamos a raciocinar. Os espíritos felizes que se encontram no mundo espiritual plenos também tiveram o uso do livre-arbítrio para que eles pudessem lá chegar. E em terceiro, Allan Kardec nos diz que o esquecimento de vidas passadas é a melhor coisa que nos acontece. Porque se nós conseguíssemos lembrar do que nós fomos no passado, talvez nós sentiríamos muito constrangimento. Talvez até, diz ele no livro, sentiríamos até vergonha das nossas atitudes. Então essa é a maravilha da doutrina espírita. Estamos encarnados aqui hoje. Aí eu pergunto aos senhores: quem gostaria de lembrar-se da reencarnação passada? Talvez muito poucos de nós. Por que esse medo? Não é medo, é receio, porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Aqui ainda não é um mundo feliz. Ainda somos espíritos que ainda não galgamos a felicidade plena. Se aqui estamos num mundo de provas e expiações, grandes coisas nós não fomos no passado. Então, nós começamos a compreender que a vida, as leis divinas e a doutrina espírita era muito clara nesse sentido. O esquecimento do passado é uma bênção de Deus em favor da nossa reencarnação de hoje. O Sr. Allan Kardec, para mostrar essa evolução espiritual, narra no livro uma pequena fábula, uma pequena historieta. Vamos imaginar uma estrada, não precisa ser tão longínqua, daqui a Votuporanga, 60 quilômetros mais ou menos. Imaginemos que essa distância é o início daqui de Colônia de Votuporanga, seria o início dessa caminhada desse viajante, desse viajor. E o objetivo dele é chegar ao final, e lá ele vai encontrar um morro, uma montanha, que quando chegar ao seu cume, ao topo do morro, esse viajor vai observar tudo que ele caminhou para trás. Talvez lá de Votuporanga, o morro tão alto que seja possível vislumbrar o ponto de partida que foi aqui em Colônia. Então ele começa dizendo que esse viajor vai fazer esse percurso nessa estrada sozinho. A única coisa que vai acompanhá-lo é o seu livre-arbítrio. É o seu poder de decisão. Fazer isso, fazer aquilo. Desta forma ou de outra forma. E aí nós começamos a observar que essa caminhada não será tão fácil como nós possamos imaginar. Será uma caminhada muito árdua, muito difícil, porque as oportunidades que se apresentarão diante desse viajor serão inúmeras. Muitas vezes ele chegará numa encruzilhada. Qual o caminho a seguir? Qual o caminho a tomar? Para a direita? Para a esquerda? Ou reto? Ou para cima? A vida nossa também é dessa forma, né? Então esse viajor começa a fazer a sua caminhada. Depois de uns certos quilômetros andado, diante dessa estrada vai aparecer uma floresta. Uma floresta muito densa, muito fechada, quase difícil de ser transportada. Ele vai encontrar nessa floresta situações de frio, de fome, de medo, de muitos ferimentos, de muitas dores. E ele, muitas vezes, com esse seu livre-arbítrio, ele vai decidindo por aqui, por ali, as coisas vão se tornando mais difíceis, e de repente, pelo livre-arbítrio, ele escolhe alguma coisa que torna mais fácil, e aí ele vai avançando, apesar desses sofrimentos, apesar das dores, apesar de todo o medo que esse viajor encontra-se naquele momento, ele consegue transpor esta floresta. Aqui, nós vamos já fazer um paralelo. Se levarmos em considerações
as nossas reencarnações, seria que esta floresta, as primeiras reencarnações do Espírito recém-criado por Deus. Saindo desta floresta, esse viajor vai caminhar mais um determinado período, mais um trecho dessa estrada, e logo mais adiante ele vai se deparar novamente com outro tipo de floresta, não mais aquela anteriormente encontrada, mas igualmente com muitas dificuldades para transpô-la. Mas só que nessa segunda floresta, pelo fato de ele ter experimentado e já ter atravessado a primeira, hoje esse viajor ele vai ter menos sofrimento, menos dores, menos medo. Por quê? Porque ele já adquiriu, através das primeiras experiências, ele já conseguiu adquirir conhecimentos necessários, já fez, digamos assim, um know-how de como atravessar uma floresta, e aí essa segunda floresta se torna um pouquinho mais fácil, mas não deixa de sentir medo, dores e sofrimento. Comparando com as nossas reencarnações, seriam algumas reencarnações bem mais após a primeira. Seguindo em diante, esse viajor vai encontrar uma terceira floresta. Caminhou mais um certo tempo, mais uma quilometragem, e vai encontrar uma terceira floresta. E nessa terceira floresta, ele já está um pouco mais confiante, já está com mais conhecimentos e terá mais facilidades. Por que disso? Porque as experiências das duas primeiras fez com que ele chegasse hoje nessa terceira floresta mais tranquilo, mais confiante. Tudo que ele aprendeu ao atravessar as outras duas primeiras florestas está dando para ele nesse momento uma tranquilidade. E eis que nesse momento, nessa terceira floresta, ele encontra um lenhador. E esse lenhador começa a conversar com ele, a dialogar com esse viajor, com esse viajante, indicando a ele o caminho mais fácil ainda de conseguir sair desta floresta. E ele vai travando com esse lenhador um diálogo de tal forma, tão confiante, que o lenhador fala assim para ele: você está no caminho certo, siga em frente por essa direção, que logo mais você estará fora dessa floresta e vitorioso. Comparando com as nossas reencarnações, esta floresta são muitas e muitas outras reencarnações de nossos espíritos. E por fim, o nosso viajor andou mais um tanto de quilometragem e encontrou uma quarta floresta. Mas nessa quarta floresta, ele já está mais tranquilo, ele já não tem tanto temor, ele não vai sofrer os espinhos da primeira floresta, por exemplo, ao pisar num chão cheio de pedra, as dores lhe atacando, o medo fazendo com que ele não desse um passo adiante. Não, agora esse viajor, ele já está mais tranquilo, porque as outras experiências de travessia das florestas fizeram com que ele ficasse mais tranquilo. Mas o interessante é que nessa travessia, ele começou a observar que muitos viajores que estavam tentando também atravessar a floresta ficavam pelo caminho. E ele ficou um tanto assustado com aquilo. Por que tantos estão ficando pelo caminho? Muitos desistiam da travessia, outros deitavam ao chão da estrada que eles estavam seguindo na floresta e por ali permaneciam. E ele não compreendia aquilo. Por que muitos desses caminheiros que estão junto comigo, mesmo com o lenhador dando toda a orientação, dando toda a força, pedindo para que eles se recompusessem as energias e seguissem adiante, muitos deles pararam ao lado do caminho, desistiam da travessia da floresta. Muito bem, esta reencarnação nós podemos já considerar a mais próxima
do mundo espiritual de evolução. É quando nós, espíritos, já estamos mais preparados, mais próximos dos mundos felizes. Há muitas moradas na casa do meu Pai, nos disse Jesus através da pregação e do Evangelho. E essa morada de mundos felizes, ela existe. Mas nós só desfrutaremos dessa morada a partir do momento que nós chegamos no ápice da nossa evolução. E aí nós vamos ver o nosso viajor, após várias travessias de floresta, chega ao monte e lá no topo, ele galga aquele monte, e chegando lá no topo, bem no mais alto desse monte, ele se depara com um ancião, que é o cidadão, a pessoa que conhece toda aquela região. E ele começa a observar que as criaturas que lá se encontram são criaturas felizes, criaturas alegres, criaturas vivendo de uma maneira totalmente diferente. E lógico, e ele também, convivendo nesse ambiente, se sentiu igualmente feliz. E é isso que nós aprendemos aqui na Casa Espírita. Quando nós queremos ter a felicidade plena, não vai ser aqui na Terra. Aqui nós teremos a felicidade incompleta, teremos momentos de felicidade, teremos talvez uma percepção do que é a verdadeira felicidade. E lá o nosso viajor encontra essa felicidade plena. E ao ser abraçado pelo ancião, que lhes dá as boas-vindas, e ele trava o seguinte diálogo com esse ancião, o nosso viajor. O ancião pergunta a ele: agora, olhando as florestas, aqui do alto, olhe para trás, veja as florestas, o que me diz? E o nosso viajor responde a ele: com a minha experiência de agora, tudo ficaria mais fácil. Ou seja, se ele tivesse a experiência de agora, de que ele está lá no cume da montanha, ao atravessar as florestas, tudo seria mais fácil. E aqui eu faço um paralelo. Quantos de nós, no auge da nossa idade, eu não sou velho, mas estou com meus 57 aninhos já, com a minha experiência de hoje, posso garantir para vocês que em situações aos 18 anos, com a minha experiência de hoje, eu não sofreria o que eu sofri. Talvez todos nós experimentamos. Se a gente for conversar com as pessoas mais idosas, e se você for contar um caso para ele, que foi a experiência da vida dele, olha, você se comportou de tal forma quando você tinha 20 anos, ele irá dar risada, porque ele fala assim, com certeza: olha, foi a minha inexperiência que fez com que eu agisse daquela forma. E não é assim com nós todos? À medida que o tempo vai passando, nós vamos ganhando experiência, nós vamos cortando o caminho, atalhando, como diz os antigos, né? Nós vamos pelo atalho. Ou seja, quando uma dor se apresenta, hoje, com a minha idade, eu sei como lidar com ela sem desespero, com mais calma, com mais paciência, com mais tranquilidade, com mais resignação, que talvez aos 20 anos de idade eu não teria. E o que me causou essa diferenciação? A minha experiência, a minha vivência aqui na Terra. Então, esse ancião diz a ele assim: tudo é questão de ponto de vista. Tudo é questão de nós enxergarmos as situações de maneira diferente. Se nós perguntarmos para duas pessoas o que ela acha de um determinado assunto, com certeza, indistintamente, separadamente, com certeza talvez a opinião das pessoas será diferente. E o ponto de vista sendo diferente, a gente experimenta aquela sensação de forma diferente. Aí continua o diálogo entre o ancião e o viajor. Só que aí o viajor pergunta: por que o caminho não é reto e fácil? Porque essa estrada, ela é entroncada com essas florestas. Por que eu tenho que passar pelas dificuldades? Por que eu tenho que experimentar a dor? Por que não existe um atalho que me traga, desde quando eu parti lá do começo da estrada,
até o final, até o chego aqui desse mundo? Por que não existe essa estrada para facilitar a vida da gente? Aí eu pergunto para vocês: quem ganhar na Mega Sena 45 milhões de reais terá o mesmo sabor de quem trabalhou e ganhou 45 milhões de reais? Com certeza não. Aquele que trabalhou para conquistar, o sabor da conquista é outro, de que a gente ganha de mão beijada. E Deus faz isso conosco também. Ele nos coloca no mundo e fala: siga, as conquistas serão suas. Estarei a seu lado para te amparar e te ajudar, mas a conquista é individual. E olha a resposta do ancião do nosso viajor: para que você possa crescer, melhorar e transformar a floresta. Repetindo: para que você possa crescer, melhorar e transformar a floresta. Porque ao passar por aquela floresta, ele, o viajor, ele vai crescer, ele vai aprender, ele vai tomar para si conhecimentos que até então ele não tinha. E nessa situação de ele melhorar, com certeza, ele vai melhorar aqueles que estão ao seu derredor. É isso que Jesus nos pede. Olha, se você for melhor, você vai melhorar aquele que você convive. E vai, um a um, você vai transformando o meio onde você vive. Muitos dizem que a preocupação hoje é de transformar o mundo num mundo de paz. E muitos de nós não conseguimos sequer transformar a nossa casa em paz. Se a gente quer ver um mundo melhor, se a gente quer ver um mundo em paz, nós devemos começar primeiramente conosco mesmo. E aí a gente vai transformando os que convivem conosco, e aí desencadeia uma corrente positiva de paz. Não adianta eu querer chegar para o Barack Obama e falar para ele: para de guerra. Eu não vou conseguir. Chegar para aqueles islâmicos, terroristas, fanáticos, falar para ele: meus irmãos, a vida não é assim, você está equivocado. Não vou conseguir. Eu tenho que, pelo meu exemplo, conquistar a paz, fazer com que a paz aconteça. Então essa transformação, essa modificação compete a nós. Nós vamos conquistar isso. A sabedoria ninguém aprende na escola. Não adianta termos aula de sabedoria. Eu costumo falar assim, esse é o Donizete: livros de autoajuda só ajuda quem mente. Porque se resolvesse o problema, o primeiro livro seria o único que bastasse para todos nós. Livros de autoajuda. Você pode ler o melhor, mas se você não se transformar, nada acontece. O livro não vai te ajudar em nada. Nós é que temos que fazer essa consciência de transformação. Então a resposta do ancião para o nosso viajante foi isso. O objetivo de você atravessar essas florestas é para você aprender. É para você fazer com que todos que estão ao teu redor aprendam juntamente contigo. E continua aí o diálogo entre o viajor e o ancião. O viajor relata ao ancião sobre um abismo. Olha, ancião, nas minhas travessias entre as florestas, eu ouvi falar de um abismo, e diziam que era o inferno, e de que cada 1000 que caísse nesse abismo, apenas um conseguiria escapar, sair de lá, ou seja, fica condenado para sempre. Isso é verdade? Será que nós, nos nossos equívocos, nos nossos erros, um dia nós não conseguiríamos sair dessa realidade? E daí a ficarmos padecendo o tempo inteiro do fogo do inferno? É isso que nós aprendemos na casa espírita? Né? Tem uma história que está nesse livro aqui do Paulo das Costas, que ele narra o seguinte: um espírito nasceu simples, ignorante, como o nosso viajor,
Só que através do seu livre-arbítrio, ele foi tomando caminhos equivocados. Começou com o delito de ladrão, de roubar, e conseguiu, em sequência a essas atitudes, a se transformar, além de ladrão, em assassino. Aí eu pergunto para vocês, essa criatura, esse espírito, aos nossos olhos, é um espírito mau. Esse espírito mau vai permanecer mau a vida toda, para sempre? Não. Diz Allan Kardec, no livro Os Médiuns, diz o seguinte, que cada espírito experimenta as sensações da encarnação, levando consigo essas sensações para futuras encarnações, porém não são duráveis. Cada espírito traz consigo, nós trazemos conosco os nossos defeitos do passado, mas trazemos em nossa consciência as leis de Deus, porque na hora que eu faço alguma coisa errada, o Donizete, a minha consciência me acusa. Opa! E se eu tiver tendência em gostar daquilo que eu estou fazendo, aí já está um defeito meu. Isso eu tenho que me modificar. Já é um alerta, olha, você tem o vício e gosta do que você está fazendo. É um alerta. Então eu vou deixar de fazer. E nessa narrativa desse espírito, diz que na próxima reencarnação ele retorna e deixa de ser assassino, mas continua roubando. Aí eu pergunto para os senhores, melhorou ou continua a mesma coisa? Melhorou. Já não é mais um ladrão assassino, é só apenas um ladrão. Desencarna, vai para o mundo espiritual, toma consciência de tudo o que aconteceu, encarna novamente com aquele vício do roubo, e de repente ele já não vai roubar mais 10, 2, melhorou, desencarna, vai para o mundo espiritual, toma consciência de que ele melhorou, mas ainda está devendo, reencarna novamente, e aí naquela reencarnação nenhum mais lado ele pratica. Então essas são as oportunidades que Deus dá a cada um de nós. Se muitas vezes a gente se sente desanimado, desabençoado, que nossos vícios estão falando mais alto, eu não estou conseguindo livrar do vício do cigarro, da bebida, enfim, da comida, de todas as espécies de vícios, nós devemos acreditar que é possível a gente transformar. Porque se não for nessa, isso é uma outra. Que muitas vezes as causas do nosso sofrimento para o futuro é de hoje. É o que nós estamos plantando hoje. Então, esse abismo que o nosso viajor pensava que existia, o ancião diz aí o seguinte: é apenas uma alegoria, e que ninguém ficará retido para sempre. Ninguém. Deus, na sua infinita bondade, nos dará tantas quantas encarnações forem necessárias para que a gente se transforme. Deus não tem pressa. Deus fica esperando. Você erra, tem importância, volta novamente, tem oportunidade, erra menos, vai indo até que uma hora todos nós chegaremos ao topo dessa montanha. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus disse: nenhuma das minhas ovelhas se perderão. E Deus também quer isso de nós. Deus não quer condenar ninguém. Deus quer a salvação dos nossos pecados, dos nosos erros. Então o Senhor diz a ele: calma, fique tranquilo. Aqueles que pararam no caminho ou que desanimaram, pode ficar tranquilo. Eles vão recobrar essa energia, terão a oportunidade de dar continuidade nessa caminhada para chegar até aqui. E o quarto conselho do ancião para o nosso viajor. Está lá o nosso viajor, o nosso viajante, todo feliz, está num lugar bonito, vendo aquela imensidão de florestas, cada uma mais bonita que a outra. E aí o ancião diz a ele: bem, agora que você já se recompôs, agora que você já está tranquilo, já conhece, já tem experiência necessária, vá e volta. Porque se ficares aqui parado sem fazer nada, vai criar tédio.
Muitos de vocês, quem já tirou 30 dias de férias? Quem já tirou 30 dias de férias? Os 10 primeiros dias é uma maravilha. Depois dos 11º dia em diante, gente, é um tormento. Para quem está acostumado a trabalhar, para quem gosta do trabalho, 10 dias vai bem, depois já não vai mais. A gente começa a procurar o que fazer. Coitado do celular, né? Para usar o WhatsApp, o Facebook, vai para a televisão, volta para o sofá, vai na esquina, volta para casa, a mulher fala, não está pronto o almoço, o camarada vai. Tem um amigo meu que fala assim, ó, nas férias, tudo a lista que a minha esposa manda eu fazer de compra no supermercado, eu divido em duas. Porque eu tenho duas oportunidades no supermercado. Se eu fizer tudo uma vez só, por quê? Porque quem está acostumado a trabalhar nunca vai conseguir descansar na poltrona da preguiça. E Deus nos diz que não é vantagem para nós. Ledo engano nosso se acharmos que quando chegarmos no mundo espiritual, descansaremos. Aí a gente pode falar, então eu não vou progredir não, porque quem progride, quem cresce, trabalha mais. É muito mais trabalho. Deus pede a quem tem mais condição de dar. Aquele que não tem condição, Deus não pede. Então ele diz ao viajor, por que você tem que voltar? Ensinar a saída àqueles que se encontram nas florestas, auxiliar aqueles perdidos no caminho, que desanimaram, amparar os feridos. Serás agora o lenhador. Lembram que ele, quando estava atravessando a floresta, se encontrou com um lenhador? Pois bem, então você voltará e ajudará as criaturas, serás agora um lenhador. Muito bem. Agora nós vamos fechar essa historinha de Allan Kardec. Por mais simples que ela seja, mas é uma sabedoria impressionante. Muitas vezes, quando a gente lê o livro e não para reflexionar, passa despercebido. E essa história é para que a gente faça essa reflexão. O que eu evolui? O que eu cresci? O que eu estou fazendo na minha evolução espiritual? Porque todos nós um dia seremos espíritos evoluídos, todos nós. Só que tem uma diferença. Aquele que não for por vontade própria será pela lei da natureza ou as leis divinas. E esse que será arrastado pelas leis divinas, o sofrimento será bem maior do que aquele que vai de vontade própria, com o seu esforço. Então nós vamos tentar identificar aqui para vocês agora os personagens da nossa história. Quem vocês acham que é o viajor? Resposta: somos nós, os espíritos. Somos nós os espíritos que nascemos lá atrás, simples e ignorantes, que Deus colocou no mundo espiritual para que a gente pudesse caminhar, para que a gente pudesse avançar em rumo dessa felicidade plena. E o que representa a estrada? O nosso viajor saiu aqui de Colônia para ir para Votuporanga, pegou a estrada e saiu a caminho. E o que representa essa estrada? Representa a vida eterna da alma, mais feliz ou não. Daí o livre-arbítrio. Cada um vai ser mais feliz ou menos infeliz. E vale lembrar, meus irmãos, que nessa resposta aqui, eu esqueci de colocar, que o espírito, entre uma floresta e outra, existe um trecho que ele caminhou. E aonde que ele está, esse espírito, nesse intervalo entre uma floresta e outra? No mundo espiritual. Lá ele vai aprender tanto quanto aqui na Terra. Só que a diferença, lá ele tem a visão plena e a consciência plena dos seus atos. E as florestas? O que seriam as florestas? As diferentes existências corpóreas, as nossas reencarnações. E olha que cada uma das florestas é diferente. Não sei se vocês conseguiram observar no desenho,
Cada uma é diferente. E as nossas reencarnações também são cada uma diferente da outra. Uma hora eu estou hoje Donizete, mas eu posso na outra ter sido João, posso ter sido pai, posso ter sido filho, esposa, sogro, sogra, né? Cada encarnação nossa é uma diferente da outra. E se querem saber o que padeces hoje, sabendo, como diz a doutrina, que nós colhemos o fruto de que nós plantamos, meça hoje os teus sofrimentos e verás o que foi no passado. Por isso que Allan Kardec fala do esquecimento, para fechar que realmente não vale a pena a gente lembrar do passado. Diz aí Allan Kardec, o ancião, que cada floresta ultrapassada desenvolvemos a inteligência e aprimoramos o sentimento. Cada reencarnação nossa aqui na Terra, é isso que acontece conosco. Nós aprimoramos a inteligência e aperfeiçoamos o nosso sentimento. Se nós olharmos o espírito Donizete hoje, é o mesmo da época das cavernas? Tem muitos espíritos que ainda estão como da época das cavernas. Não cresceram, não progrediram. Mas de uma forma geral, nós aqui não somos mais aqueles espíritos da época da era das cavernas. Com certeza não. Porque já faz muito tempo. E foram muitas encarnações. E nessas encarnações, como diz aqui o ancião, nós aprendemos, nós crescemos, nós desenvolvemos a inteligência, nós desenvolvemos o sentimento do amor, da fraternidade, muito embora ainda falte muito, mas já melhoramos bastante. E eu peguei aqui como exemplo, para que a gente possa ter uma visão. Não adianta eu falar do Donizete, que eu não me lembro, mas nas histórias, na bibliografia espírita, nós vamos encontrar Emmanuel, parceiro de Chico, mentor espiritual de Chico Xavier, que foi Públio Lentulus, que na época era um doutor da lei. Numa próxima reencarnação ou numa outra encarnação, ele foi o escravo Nostório, está lá no livro 50 anos após. E por último, Padre Manuel da Nóbrega. Então, o que nós estamos dizendo aqui, que de repente, meus irmãos, o título hoje não é nada, as posses não é nada. Na próxima, muito pelo contrário, nós faremos jus ao que nós fizemos nessa. Se eu fui um mau profissional, com certeza, nas próximas reencarnações, sofrerei as penalidades. Se eu fui um malfeitor, só fiz maldade para as criaturas, numa próxima, eu vou sofrer as consequências. E depois terei que resgatar para voltar novamente a ser uma criatura de bem. E o lenhador? Os nossos anjos da guarda. Vocês lembram do lenhador? Que ele encontrou no caminho, o ancião que pediu para ele voltar? São os nossos anjos de guarda, os nossos benfeitores. Olha a condição que ele coloca. Se bem escutados, sofreríamos menos. Todos nós, meus irmãos, todos nós temos o nosso anjo da guarda. Todos nós temos um benfeitor que fica 24 horas antenado, ligado conosco. E muitas vezes nós não damos conta, não percebemos dessa presença desse benfeitor. É uma intuição que nós recebemos, é algo que você está em dificuldade para resolver de repente e aparece a solução de imediato. Você deita ao descanso do sono, uma dificuldade, um problema a ser resolvido, aí no outro dia você acorda com a solução do problema. E nós temos a mania de falar assim: ei, Donizete, você é o cara, você é fera, resolvi o problema. Quando na verdade nós estamos recebendo uma ajuda no plano espiritual. Muitas vezes nós nos esquecemos desse amigo espiritual, desse companheiro que está o tempo todo do nosso lado, pedindo, orando por nós, intercedendo muitas vezes por nós, e nós esquecemos deles. Muitas vezes.
Todos nós temos um anjo da guarda. Então, meus irmãos, a evolução espiritual, ela é para todos. Para nós encerrarmos, tem duas questões aqui no Livro dos Espíritos que diz bem assim, para que a gente tenha noção dessa evolução. A questão 115, que fala das categorias dos espíritos, segundo isto, ou seja, essa evolução, os espíritos na sua origem se assemelham a crianças, ignorantes e sem experiência, mas vão adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhe faltam, ao percorrer as diferentes fases da vida. Ou seja, criança não é assim? Quem tem filho aqui sabe. O que a criança fazia de pequeno, depois com o tempo ela passa a não fazer mais. Por quê? Porque ela vai adquirindo conhecimentos. E assim nós somos espíritos, crianças também. Não adianta nós cobrarmos um espírito se não tem amadurecimento. Esse espírito não vai deixar de ser espírito mau, passar a ser um espírito bom, se ele não amadurecer. Se ele não passar por experiências dolorosas que vai fazer com que ele cresça. Muitas vezes nós não batemos nossos filhos, hoje não pode mais, né? Hoje não pode mais, apesar que o Papa voltou a falar que umas palmadinhas não faz mal para ninguém. Os métodos são diferentes, mas muitas vezes nós temos que pegar pesado com os nossos filhos. Para quê? Para prejudicá-los? Não, para colocá-los no caminho certo. Pelo menos a gente tenta. Eu falo que é melhor a gente pegar por excesso do que omissão. Quem é pai, quem é mãe sabe da responsabilidade que tem. Então, nós somos espíritos, sim, crianças. E a resposta dos espíritos diz assim: sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Seu menor ou maior aproveitamento depende da sua docilidade. Mas a vida do homem tem fim, o corpo, enquanto a do espírito se estende ao infinito. E muitas vezes o Pai, Deus, age assim conosco também. Ele considera a gente como criança. E muitas vezes nos coloca o castigo, não porque ele é ruim, mas para nos corrigir. Está vendo? Você sofreu, vê como que é dor. Não faça mais isso. Se você fizer, vai sofrer novamente. Nas conversas que nós temos com os nossos filhos é mais ou menos assim. Eu estou fazendo isso e é para o teu bem. Você cometeu um equívoco que eu não posso te perdoar nesse momento e você terá que sofrer as consequências. Se nós, imperfeitos que somos, fazemos isso com amor, imagine Deus conosco. Imagine Deus na sua infinita bondade, querendo que a gente cresça, com que a gente seja criaturas felizes. E a outra pergunta: há espíritos que ficarão perpetuamente na classe inferiores? Lembra do começo da nossa conversa? Nascemos simples e ignorantes, chegaremos à perfeição. Será que muitos espíritos ficarão ali pela metade do caminho? A resposta dos espíritos: não. Todos se tornarão perfeitos. Eles mudam, embora devagar. Porque, como já dissemos uma vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Querias que Deus, tão grande, tão justo e tão bom, fosse pior que vós mesmos? Então, meus irmãos, com relação a essa evolução espiritual, abençoada doutrina espírita que nos fala. Eu gostaria que hoje eu deixasse uma mensagem para vocês, que esse mês nós estamos fazendo o estudo desse capítulo, desse livro. E eu cheguei à seguinte conclusão: nós temos que parar de culpar Deus. Deus não tem nada com as nossas dores. A partir do momento que eu começo a tomar consciência que hoje o que eu estou sofrendo é consequência do que eu fiz no passado, então Deus não tem nada com isso. Não foi Deus que fez a causa e mandou eu sofrer. Não, fui eu que fiz e agora estou sofrendo. Então essa mensagem eu gostaria de deixar para vocês. Vamos começar a ter outra visão dos nossos problemas. Os problemas que estão aí são as florestas que nós temos que atravessar. Somos nós que vamos ter que dar conta de
chegarmos a esse cume desse morro de mundo feliz. Tem uma história para nós finalizarmos, então, que diz assim: um fazendeiro chegou a seu filho e disse a ele: olha, aqui está a propriedade, aqui está a terra, aqui estão os maquinários, a semente, tudo que você precisa para semear, para fazer o plantio. A tua senilitude, a tua velhice será de abundância ou de falta. Ou você terá muitas coisas, ou você não terá nada. Basta apenas que você tenha atitude, plante, e você com certeza no futuro terá uma senilitude bem mais abastada. Assim somos nós. Deus coloca para nós o mundo, as suas leis, e diz para nós: faça, ande, caminhe, que eu estarei do seu lado. Certamente, se nós tivermos essa visão dessa parábola, dessa passagem do fazendeiro para com o filho em relação a Deus, nós seremos igualmente e colheremos igualmente o fruto do filho do fazendeiro. Se tivermos a atitude de fazer alguma coisa, seremos felizes. Chegaremos ao cume do morro. Se não tivermos a atitude de fazer nada, padeceremos. Sofreremos muito para chegarmos ao cume deste mundo. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos dê muita paz, né? E que a nossa caminhada espiritual, a nossa evolução espiritual, Jesus já nos disse, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Porém, não prometeu a cura. Eu vos aliviarei. Esta é a promessa do Cristo. Que nós tenhamos a força, a sabedoria necessária para nós enfrentarmos nossos embates diários. E Jesus nos abençoe. Muita paz.